bíblico, Lucas capítulo 12, a partir do verso 49. Os irmãos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, próprio Jesus Cristo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa: 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos: pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Deus, porque temos a linda e generosa oportunidade que o Senhor mesmo nos dá de estarmos em Tua casa e ouvir a Tua palavra livremente. Domingo após domingo, semana após semana, temos a oportunidade de sermos orientados pelo Senhor. Obrigado porque já tivemos a oportunidade de ler a palavra em família, cantar a palavra uns com os outros, adorando o Senhor através das canções, de orar a Tua palavra no momento da intercessão. E agora queremos ser ensinados pela palavra que é do Senhor, Deus. Palavra essa para nos ensinar, para nos discipular e nos guiar no caminho da retidão. Oramos assim, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando a gente lê esse texto, nem parece que foi Jesus que disse ele. Quando a gente lê esse texto, parece que nós voltamos lá para o Antigo Testamento e estamos lendo as palavras de um profeta diante de uma nação terrível. Ou se você abrir a sua Bíblia do nada e ler esse texto, pode ser que incorra o erro de você confundir, achando que está lendo um texto ou algo dito por João Batista, que era um profeta com palavras mais duras, mais difíceis. Mas por incrível que pareça, o que nós estamos lendo aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que essa consideração é importante? Porque pode parecer um tanto quanto estranho ou absurdo achar que Jesus é aquele que poderia falar uma palavra tão dura quanto essa. Se bem que quando nós olhamos para a história de Jesus, a gente vai ver Jesus ele chamando a liderança de Israel de raça de víboras, sepulcro caiado. Eram palavras duras daquela época. Mas Jesus aqui ele é muito direto naquilo que ele está dizendo ao povo e aos seus discípulos, o que ficou registrado para que também nós aprendêssemos com essa palavra. O texto começa com uma declaração de Jesus, dizendo de modo contundente: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber e nos lembrar que existe uma correlação muito íntima entre fogo e juízo. Na cabeça do judeu, fogo representava juízo de Deus. Então, não é um texto que ficou nas entrelinhas, não são palavras de Jesus
que ficou à mercê daquilo que o povo estava entendendo. Não, era muito claro o que Jesus estava dizendo: eu vim para lançar fogo, para trazer juízo, para estabelecer o tribunal final. É isso que Jesus está dizendo claramente. E ele complementa esse fogo dizendo que cairia e seria sobre toda a terra. O que isso traz um grande impacto para o público primário que está ouvindo as palavras de Jesus, que eram todos judeus, porque o judeu, ele se sentia como povo exclusivo do Senhor. Inclusive para o judeu, a salvação bastava ele ser judeu, que estava tudo certo na relação dele com Deus. Ele não precisava se preocupar. Mas de repente Jesus ele vem diante dos seus discípulos e do povo e diz assim: eu vim trazer fogo sobre toda a terra. E aqui leia-se: sobre todos os povos, sobre todas as pessoas. Isso daqui, gente, é uma declaração extremamente chocante de Jesus. Dificilmente a gente vai sentir um impacto dessas palavras de Jesus como os discípulos de Jesus entenderam, porque na cabeça deles, eles tinham a seguinte ideia: o Messias, quando vier, ele vai trazer juízo, ele vai trazer fogo, mas ele vai botar para correr as nações estrangeiras, não a gente. Nós somos o povo da terra, o povo escolhido do Senhor. Nós já estamos com a nossa questão totalmente resolvida. Mas Jesus ele vem e ele vira o conceito de ponta cabeça. Ele muda o pressuposto judaico, ele diz que o fogo dele viria sobre toda a terra. Não há escapatória para ninguém. O reino que eles estavam imaginando é totalmente diferente. O reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, do Messias, é totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. Inclusive por isso que Jesus se deteve no seu ministério a ensinar sobre o reino. Porque parece que, mesmo sendo povo de Deus, como uma ilustração do que viria a ser depois a igreja, gente de toda língua, tribo e nação reunida, e esse é o povo de Deus a quem ele escolheu, mas que esse povo não sabia muito sobre o reino. Eles sabiam muito da identidade civil deles, nacionalista, mas pouco do plano de Deus. Então Jesus ele está aqui chocando os seus ouvintes com uma mensagem muito contundente. E ele continua acrescentando, dizendo que ele gostaria que isso já estivesse inclusive acontecendo, aceso. E aqui Jesus começa a fazer uma declaração que vai mostrar para a gente a perfeita humanidade de Jesus. Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. E a gente vai ver nos evangelhos sempre nós vemos momentos onde vemos a plena divindade de Jesus e a plena humanidade de Jesus. Se você veio no John Knox do ano passado e teve aula ali com o João Fardim, você já está expert nessa questão da natureza de Jesus. Então ele está falando aqui que o que ele queria que já estivesse aceso era justamente que ele já estivesse no momento onde a consumação da sua obra estivesse acontecendo. Ele queria que a coisa estivesse rolando. Mas Jesus, como homem, ele tem que lidar também com uma coisa que a gente não gosta de lidar: ansiedade. Jesus lidava com ansiedade, sim, e não só com ansiedade, mas ele lidava e lidou com tudo aquilo que a gente lida. E é justamente por isso que Jesus é o sacrifício perfeito que nós cantamos. Porque não há uma vírgula do ser humano a qual Jesus não tenha se identificado e sofrido na sua obra, rumo à cruz do Calvário. E ele continua aqui no verso de número 50,
estendendo essa ideia do fogo, que ele gostaria que tivesse já aceso esse processo todo. Mas existe um batismo pelo qual tenho que passar. E batismo aqui, você sabe qual que é o conflito dos nossos irmãos batistas, né? Que a palavra batismo no grego originalmente significa imersão. Significa imersão. Mas uma coisa é o que ela significa, a questão é o entendimento e a aplicação e o uso dela. É a mesma coisa. Quando a gente fala para um estudante, você tem que mergulhar nos livros. Você imagina ele jogando os livros na sala, pulando no livro e nadando lá? Não, você está dizendo o quê? Que ele vai ter que colocar a cara dele nos livros e estudar muito. Então o batismo, apesar de significar imersão, ele tem a ideia de você se entregar completamente. Não, literalmente você tem que mergulhar e só se mergulhando isso é válido. E eu falo porque eu fui batizado por imersão, viu gente? Então, mas assim, nosso batismo, o problema nosso não é com o que significa a palavra, é a questão do ato em si. E o que Jesus ele está dizendo é que ele vai ter que mergulhar numa experiência terrível, a qual ele já está angustiado na alma dele, em relação ao sofrimento. Jesus já está antevendo o sofrimento que ele vai ter que passar mais adiante, e como isso vai crescer mais e mais ainda. E é tão interessante que quando nós olhamos para o livro do profeta Jonas, e ele foge da presença de Deus, tenta fugir, e ele vai para o navio, e do navio os homens lançam ele no mar, e ali ele é engolido pelo peixe, pelo grande peixe. E quando ele está ali orando, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele vai falar que todas as suas ondas passaram sobre mim, se referindo a Deus. Salmo 42, 7, o salmista também fazendo alusão ao sofrimento, ele vai dizer: todas as suas ondas, olhando para o Senhor, passaram sobre a minha cabeça. É esse batismo que Jesus ele está passando. E quando a gente também está no sofrimento, é uma espécie de imersão, da qual a gente não quer passar. Mas já viu que a gente não consegue ficar apenas com o tornozelo no sofrimento? A gente vai andando até que a gente é tragado totalmente. E a gente sofre, e a gente chora, a gente não vê a hora disso terminar, de passar. A gente fica desesperado buscando uma solução. Porque o sofrimento é como um grande mar a qual nós caímos, mergulhamos e ele não dá pé. Não dá pé. Inclusive essa é uma boa definição de sofrimento. O que é o sofrimento? É quando você cai num profundo mar e tem a sensação de estar sendo afogado. Porque você não consegue sair. Você bate o pé e não consegue. Até que de repente parece que o mar seca. Ele abaixa. Mas você sabe que não será a última e a única experiência que você vai passar por isso. É imergir. E Jesus está dizendo isso. Eu vou imergir no sofrimento. E ele continua: e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Olha aí Jesus sofrendo por antecipação. O que é a definição de ansiedade? Sofrer por antecipação. Jesus já está angustiado, esperando que aquilo se cumprisse. E não é a primeira vez que isso acontece com Jesus. Lá em João capítulo 12, Jesus estava no templo, e vendo aquela farra toda no templo, diz que ele se angustiou na sua alma. Quando Jesus está lá em Lucas capítulo 22, no jardim do Getsêmani, diz que a alma dele estava aflita. Inclusive, olha a oração humana de Jesus: Senhor, afasta-se de mim esse cálice, entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Lucas ainda vai narrar que Jesus, em profunda angústia, suava como que gotas de sangue.
no seu grande sofrimento. Então o fato de o juízo descer sobre a terra, e Jesus carregando todo esse fardo, também tinha esse sofrimento. E aí então, ele continua uma declaração muito forte aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Olha que soco que Jesus dá. E no original, o texto grego, essa ideia de vocês pensam, essa frase, é a ideia de desconstruir um pensamento equivocado. É quando a gente fala para alguém, você está muito iludido, viu? Não é bem assim não. O que Jesus está dizendo é, vocês pensam que eu vim dar paz à terra? Agora isso é estranho, porque em Isaías capítulo 9 diz que Jesus é o príncipe da paz. Mateus capítulo 5, o próprio Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Mas o próprio Jesus está dizendo que não veio trazer paz à terra. Aí a gente precisa entender que isso não é uma contradição bíblica. O que está acontecendo aqui é que Jesus ele está falando da ruptura que a sua obra trará na humanidade, separando bodes e ovelhas. A paz que ele é o príncipe, a paz que ele estabelece lá no Monte das Bem-aventuranças, é a paz com Deus e a paz final. É a paz que é resultado da nossa esperança no Salvador. Mas a verdade é que a nossa função aqui nessa terra é fazer o que Paulo diz lá em Tessalonicenses: buscai a paz com todos, do que depender de vós, tende paz com todos. Mas se isso vai ser possível, a gente não sabe, porque a paz não depende só da gente, depende de uma outra parcela. Ainda mais quando nós buscamos ser fiéis ao Senhor, quando nós buscamos ter fidelidade com o nosso Deus. E aí Jesus, ele continua dizendo, pelo contrário, vim trazer divisão. Vim trazer divisão. Onde está aquele Jesus amoroso, hein? Onde está aquele Jesus fofinho, meigo? E olha o que Jesus ele continua dizendo aqui. Porque daqui em diante, a coisa vai apertar, vai afunilar. Estarão 5 divididos numa casa. A divisão não vai acontecer só com quem é seu colega. Pode ser que ela aconteça lá, ó, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Pode ser lá, aonde você mais teme, aonde você mais quer paz, é lá que talvez não vai ter paz. 3 contra 2 e 2 contra 3. Aqui não é para a gente fazer um cálculo místico e falar, em toda casa vai ter sempre 3 crentes, 2 não crentes, ou 2 crentes. Não, Jesus só está aqui exemplificando que vai ser uma ruptura grande. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Só não fala de genro, né? Ou aí tá vendo que bênção que é, né? Genro, né? Os homens são santos, né? Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos lá para Lucas capítulo 2, para a gente ler um outro texto. 2:28. A partir do 25, 2:25 de Lucas. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. Depois a gente vai entender isso aqui.
E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Agora eu posso morrer, me leva, não preciso de mais nada nessa terra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dela. Imagina, um estranho pegou o meu filho e começou a fazer um monte de declaração dessa. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Vai dizer isso para quem ainda? Para a mãe, né? Podia falar para o pai, né? O pai nem ia ligar depois, mas a mãe: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Desde cedo, o pessoal sabia que a vinda de Jesus ia dar um B.O. Engraçado que mesmo sabendo de tudo isso, Simeão ele diz que esse era o Consolador de Israel. O Consolador de Israel. Lá em Marcos capítulo 10, 29 e 30, a gente também vai entender a mesma coisa. E o próprio Jesus disse que os seus discípulos, lá em João capítulo 15, 16, passariam por essas lutas e por essas tribulações. E aí então Jesus ele encerra esse texto tão contundente e tão forte. E a pergunta que esse texto suscita para nós nessa noite: será que a gente quer Jesus? Tem certeza disso? Será que o Jesus que nós queremos para nós é esse que a Bíblia trata, ou nós queremos um Jesus riponga, paz e amor? Ou, quando nos deparamos com textos como esse na Bíblia, nós falamos: esse Jesus não serve. E aí a gente vai construindo um Jesus baseado nas nossas questões pessoais e nos nossos achismos culturais. Porque eu não sei se você já conseguiu refletir sobre aquilo que a sociedade diz sobre Jesus. Eles não têm problema com Jesus. Ninguém tem problema com Jesus. Eles têm problema com Jesus apresentado pelos crentes. É engraçado que se o Jesus apresentado pelos crentes é o único Jesus possível de conhecer, porque é a Bíblia que diz sobre ele. Então, na nossa caminhada com Deus, a gente precisa abraçar o pacote todo do cristianismo, do evangelho, e não só pensar coisas e palavras das quais trazem um tipo de afago para o nosso ego, ou trazem algum tipo de concordância com aquilo que nós pensamos. O evangelho ele é difícil em muitos aspectos. A mensagem do evangelho, aquela que é proclamada, o querigma da palavra do Senhor, o evangelho que é pregado, ele precisa conter um divisor de águas para aquele que está ouvindo. E não é eu vou levando a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, e Jesus é obrigado a me aceitar assim.
Não, existe uma decisão que nós temos que tomar de abraçar o Senhor Jesus por completo, abraçar o Evangelho por completo. Então eu gostaria de compartilhar algumas aplicações para a gente a partir desse texto. A primeira delas é que nós precisamos sim pregar o amor, mas nós não podemos nos esquecer que o mundo está condenado. Nós precisamos nos lembrar do amor, mas não esquecer do juízo, do fogo que virá. Porque se eu estiver abraçando apenas uma coisa e me esquecendo das outras, eu estarei sendo desonesto na pregação do Evangelho. Eu preciso sim pregar o amor, mas eu preciso pregar o amor tendo como pressuposto de que esse mundo será condenado. Haverá um julgamento final. Inclusive é uma coisa que é muito importante se fazer quando você vai aconselhar alguém que não é crente. Como cristão, você já teve a oportunidade de aconselhar alguém que não é crente? E já parou para pensar que quando a gente tenta aconselhar um não crente, a gente tenta aconselhar ele com um pressuposto bíblico. Mas isso não vai fazer sentido para ele se ele não crê em Jesus Cristo. Então como que a gente deve começar um aconselhamento bíblico com um não crente? Ele vai chegar para você e vai compartilhar um problema. E para ele chegar para você e compartilhar um problema, é que esse problema é muito sério. Para ele chegar ao ponto de ir falar com você, é porque esse problema é muito sério. E ele vai esperar de você uma resolução para esse problema muito sério. Mas aí como crente você vai falar assim, olha, isso que você está falando é muito sério, é um problema muito importante, mas eu vou dizer uma coisa para você, que isso não é, de longe, o seu maior problema. Isso é só a ponta do iceberg, porque existe um problema muito maior. E sabe qual que é o seu problema maior? Que você está condenado, virá fogo sobre a sua vida. Você está preocupado aí com essa briga do casamento, com o seu patrão, isso é importante, mas esquece, tem um problema muito maior que você ainda não abriu seus olhos para ele. E o problema é que vai vir fogo sobre a sua vida, e você está condenado. Para isso se arrependa, depois a gente discute o resto. Primeiro se converta, entregue o seu coração para o Senhor e resolva o maior dos seus problemas. O resto a gente dá jeito, porque a única coisa que você não tem como resolver a partir de si mesmo é isso. Se arrependa. Então a gente nunca pode falar do amor sem se esquecer da justiça, sem se esquecer que a Bíblia é muito firme e contundente quando ela mostra que há um juízo. Inclusive é o juízo que fez com que Jesus viesse à terra para redimir e salvar, para resgatar. A palavra resgate, ela é associada a quê? A acidente, a tragédia, a algo iminente que aconteceu, e por isso que faz sentido o resgate. E uma outra coisa interessante é que a gente só consegue avaliar amor a partir de juízo. A gente só consegue saber o que é amor através do caos. Interessante isso. Como é que você sabe que seu pai e sua mãe são pais bons? Como é que você sabe que seu emprego é bom? Como é que você sabe que você tem atitudes boas? Simplesmente porque você vislumbra diariamente um mundo caótico. Você sabe o que é ruim, você sabe o que é mal. E quanto mais a gente entender a condenação e o juízo que virá sobre a terra, e nos vermos aqui ouvindo a palavra do Senhor, mais nós vamos nos sentir amados pela decisão do Senhor, em ter nos arrancado do império das trevas e nos colocado no reino do seu amor. Então quando você for evangelizar alguém, não comece pelo amor,
Comece pelo fogo caindo do céu. Comece lembrando essa pessoa que se ela não fizer nada, será trágico o fim dela. Não há dinheiro que vai resolver a salvação dela. Não há posição, não há cargo, não há família, não há sobrenome que pode salvar alguém. Apenas Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, pregue o amor, mas não se esqueça do mundo condenado. Lembre-se do amor, mas não esqueça do juízo. E isso nos leva para o segundo ponto de aplicação. É que se o juízo vem, a missão é urgente. Se o juízo vem, a missão é urgente. Pastor Marcelo, quinta-feira, pregando aqui na nossa série Creio, ele disse uma afirmação que é a mais pura verdade. Pode ser simples, mas é a mais pura verdade. Nós estamos muito mais próximos da vinda de Jesus como nenhuma outra geração esteve. E como nós encaramos o grande tribunal de Deus diante daqueles que nos cercam, que não ouviram ainda a palavra? Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos compartilhar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Quando Jesus ele sentia compaixão das pessoas, por 2 vezes ele ligou a compaixão iminente em relação ao juízo com uma frase que ficou muito conhecida: ore para que Deus levante trabalhadores para a seara. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Imagina, é lógico, meus irmãos, que como igreja de uma teologia reformada, a gente sabe que nenhum das quais Deus escolheu irá se perder. Mas isso de longe não é uma afirmação para que a gente sente a bunda no sofá e não fale do Evangelho. Porque aí se Cristo voltar essa noite, quanta gente você deixou de compartilhar da sua fé? Nós precisamos compartilhar. Como Paulo instruiu, pregue a palavra, insista. A tempo, fora de tempo. Quer oportunamente ou não, pregue a palavra. Então, se nós entendemos o juízo, entendemos o fogo sobre a terra, nós precisamos entender que a missão é urgente. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida e perguntar: será que eu tenho aproveitado a oportunidade de compartilhar o Evangelho onde eu estou? Nos guetos os quais Deus me colocou, no meio daquelas pessoas onde Deus me colocou, será que eu estou compartilhando o Evangelho? Do que eu tenho falado? Porque talvez tudo aquilo que você tem falado não é suficientemente poderoso para tirar essa pessoa da condenação. Apenas a mensagem do Evangelho. Você for uma pessoa legal, um amigo, gente boa, isso não faz com que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender e escapar da condenação. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de arrependimento. Porque a condenação vem, o fogo será derramado sobre a terra. Também uma terceira aplicação, meus irmãos, é que a fidelidade a Cristo tem que preceder as fidelidades mais queridas que temos em nosso coração na terra. É duro o que Jesus ele diz aqui. Jesus está falando: entre mim e a sua família, fique comigo. Entre seu pai e eu, fique comigo. Entre seu filho e eu, fique comigo. É lógico que Jesus não está dizendo aqui que Ele quer acabar com a família. Inclusive, sabe que uma grande raiva que os romanos eles tinham dos crentes é porque o cristianismo era uma religião que separava a família. Não porque a pessoa ficava chata, mas porque chegava uma hora que a fidelidade a Cristo era colocada em xeque e você tinha que tomar a decisão. E não era o crente sair de casa, mas ele que acabava sendo expulso.
A gente vê inúmeras histórias em países, por exemplo, onde há uma predominância islâmica, quando a pessoa se converte, ele é expulso de casa. É lógico que o desejo do Senhor é que a família esteja em harmonia. Mas quando qualquer coisa entra no caminho entre nós e Cristo, a nossa fidelidade a Cristo deve ser maior. E eu não estou dizendo que a gente tem que sentir para fazer essa ruptura. É uma questão de obediência. É uma questão de decisão. É igual ao trabalho. Até compartilhei lá no acampamento. Você nem todo dia acorda com vontade de trabalhar. Nem todo dia você fala, uhul, vou trabalhar, vou aguentar meu patrão chato, yeah. Vou trabalhar lá, me matar para ganhar um pouco, uhul. Mas você tem que ir. Você está com dor de cabeça, toma um remédio e vai. Por quê? Trabalhar não depende do seu estado de espírito. Trabalhar não depende da sua afetividade. É sua responsabilidade, compromisso ir trabalhar. Da mesma maneira que quando Jesus ele fala que nós temos que ter mais amor por Ele, ou no conflito entre afetividades, ter Cristo como prioridade e não outras coisas, não está dizendo que a gente tem que necessariamente estar sempre, que legal. Não, é com lágrimas e dor, mas eu vou escolher ser fiel ao Senhor. É com muito sofrimento que eu vou tomar a minha decisão, mas eu preciso tomar ela. Eu preciso me decidir por Cristo. E Cristo ele é muito sério quando ele diz que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no grande dia. Então o que Jesus está dizendo é que daqui em diante vocês vão passar por um BO, onde a decisão de vocês vai ser fundamental. E sabe quem é o primeiro, ou são os primeiros que caem nesse teste? Os discípulos. Porque Pedro não chegou nem ao ponto de ser família, chegou estranhos. Você conhece ele? Não. Você era um deles? Jamais. Olha, ele fala como um deles. Nunca vi esse homem antes. Na hora que Jesus foi preso, o pessoal deu no pé. Só João ficou lá. A Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Para mostrar que não é uma questão fácil. Não depende de uma hiperespiritualização. Nós precisamos apenas tomar uma decisão frente ao momento. E vai chegar, meus irmãos, se já não chegou algum dia, vai chegar o dia onde haverá uma grande ruptura e você vai precisar tomar uma decisão. Onde esse texto você vai se lembrar dele e falar, e agora? Eu abraço Jesus? Ou abraço apenas o Jesus que eu formulei baseado nas minhas ideias? Mas a despeito dessa palavra dura de Jesus, meus irmãos, a quarta aplicação é que Jesus, ele se compadece de nós e ele sabe do nosso sofrimento, porque Jesus sofreu. Esse é um texto que a palavra de Jesus de dureza, de fogo, de condenação, ela vem regada com muito coração. Jesus está ansioso, Jesus está atribulado, Jesus está tenso, assim como nós ficamos diante de inúmeras situações. E Jesus mesmo sabia que provavelmente a peregrinação do povo de Deus à terra seria uma peregrinação a partir de gente que teve que desvincular os seus laços para escolher Jesus Cristo. Mas aí o que Deus ele faz então para nos consolar em Cristo? Marcos capítulo 10.
10:29. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho. Esse texto poderia ser colocado inclusive lá em Lucas, quando a gente lê. Que não receba já, enquanto a ruptura vai acontecendo, no presente, ele enfatiza, já e no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Perseguição não vai ceder, mas olha o que a gente vai ganhando. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Deixa eu perguntar, você sabe quantos membros tem a nossa igreja hoje? 912. Logicamente que essa contagem é baseada em muitas famílias, de 5, 6. Mas eu garanto que na nossa igreja há pelo menos umas 400 famílias. Jesus falou que a gente receberia quantas vezes mais? Pois bem, extrapolou isso. Você tem pelo menos aqui na igreja 400 casas. Você tem muito mais do que 100 irmãos, 100 irmãs. Você tem muito mais do que 100 mães aqui na igreja. Muito mais do que 100 filhos. Essa é a resposta que Jesus nos dá em vida. Por isso que a igreja é a imagem de família, de corpo. Porque é um presente que Deus nos dá diante de uma ruptura que é inevitável. É engraçado, né? E aqui de maneira alguma a gente está demonizando a família. Louvado seja Deus, e privilégio quando a família toda é crente. Tem briga, né? Família de crente tem briga. Mas todo mundo na mesma fé. Ninguém vai te rejeitar porque você abraçou a Cristo. Mas você sabia que essa não é a realidade de todo mundo aqui da igreja? Aí a gente vai para um acampamento como aquele e a gente não quer ir embora. A gente vem para um culto como esse e a gente quer ficar até a Gia ou o Zé Mário falar: pelo amor de Deus, vai embora que eu preciso fechar a igreja, eu preciso descansar. E é por isso que a gente começa a ver que nossas tristezas e mazelas desse mundo de ruptura são respondidas pelo Senhor através daqueles a quem Ele coloca no nosso caminho na comunidade da fé. Como é que Deus nos consola dessa palavra tão dura e difícil, que é abraçar o Evangelho, nos dando uma família, nos dando irmãos em Cristo, queridos. Irmãos que vão também, viu? Não acho que a igreja é perfeita, a gente vai pisar na bola, a gente vai frustrar, a gente vai machucar. Quem vai machucar? Os irmãos? Não, o pastor vai machucar, presbítero, mas a gente é família. E mais do que nunca a gente tem que perdoar, mas falar: ó, tá bom, vamos seguir em frente, vamos orar junto, me perdoe, me ensina. Mas é assim que a coisa funciona. Jesus não falou assim: vocês estão por conta. Vai haver uma ruptura e vocês têm mais de 100 casas. Vocês têm mais de 100 irmãos, 100 pais. Vocês têm mais de 100 campos, porque a gente é beneficiado também daquilo que os nossos irmãos vão colhendo ao longo da vida. Mas a gente também vai ter perseguição. Mas quando a gente está em família, a gente pode enfrentar qualquer coisa.
Mas especialmente quando a gente começa a entender o povo de Deus, o reino de Deus, como aquilo que Deus nos dá para suprir aquilo que pode acontecer quando nós escolhemos abraçar Cristo por completo e não parcialmente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.